Esse é o teu, não faz mal, não faz mal. E gostaria já de assumir aqui uma coisa diante de todos, até porque não queremos enganar ninguém. Se as outras conversas deste fim de semana cheio, elas geralmente procuram ter algum pretexto, com o João e com o Henrique não há pretexto nenhum. Okay? Portanto, nós vamos falar sobre aquilo que nos apetecer, o que é uma coisa que não iríamos tentar com muitos outros, mas com o João e com o Henrique podemos, porque são amigos e então não pensámos nada em particular, mas sabemos que tudo vai correr bem. Vocês são convidados a poder participar, à vossa frente têm uns pequenos papelinhos, a determinada altura vai passar o prato, vocês podem colocar as vossas perguntas aí, não podemos garantir que todas as perguntas são respondidas, mas pelo menos algumas podem ser. Mas o nosso propósito hoje é de facto conversarmos aqui e vamos ver, com a ajuda de Deus, onde é que a conversa nos vai levar. Deixem-me começar à falta de melhor por esta pergunta. Henrique e João, vocês foram convidados tarde e a más horas. Por que é que vocês confiam em nós? Eu deito uma razão logo no mail. É verdade que fomos convidados tarde e a más horas, portanto nós ficamos a acreditar que claramente houve uma falha num convidado e é geralmente sempre assim que eu entro nos eventos. Há sempre a falha de alguém geralmente competente para falar das coisas e eu entro em desespero. Mas reparei que já não nos víamos há demasiado tempo quando eu entrei nesta igreja e deparei com um novo visual capilar pela parte do Tiago que eu desconhecia e provavelmente já existe há demasiado tempo. Não, há 2 dias. Há 2 dias só, mas está ótimo, é? Eu gostei muito. Eu gostei muito, mas a justificação que eu dei no mail foi: tu és a minha cunha batista para o caso de um dia que eu morrer, chego ao céu e haver lá alguma coisa. E, portanto, imagina que eu chego lá e digo: não, realmente eram os batistas, eram os que estavam mais próximos da verdade. Eu, então, olha, houve uma vez. E então é por isso, é a minha cunha batista. Vocês são a minha cunha batista no dia em que eu bater a bota. E eu, como vocês sabem, já falámos aqui, eu vivo sempre sem saber bem o que é que existe do outro lado. E, portanto, pelo simples não custa arriscar, não é? E contigo, Henrique? Antes de mais, boa tarde a todos. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Olha, aquele gajo ficou sem um convidado e teve que recorrer à prata da casa. Foi o que eu pensei, mas depois, mesmo que fosse isso, vinha com todo o gosto. Eu costumo dizer lá em casa que o meu ano de trabalho, ou a época de trabalho, começa quando venho aqui à tua igreja, em outubro. É aquele momento, olha, não, o ano de facto começou, o ano de trabalho começou, o Senhor chamou. Vamos lá trabalhar um pouco chido. E só para clarificar qualquer dúvidas acerca de convidados que não tenham aceitado... Deixa-me acabar que eu estava a falar. Quando cheguei com um membro da tua igreja, e de facto dá-me muito gosto de vir aqui, porque eu lembro-me disto em Benfica, quando tu tinhas 10 pessoas ou menos numa cave em Benfica, e agora tens aqui, dizem-me, tens aqui 100 pessoas a cada domingo, acho. É uma história bonita e eu gosto de fazer parte, uma pequena de rodapé desta história. E a verdade é que vocês os dois têm estado não só nestes fins de semana, mas noutras ocasiões também. E, por exemplo, há uns anos nós fizemos uma tentativa, sempre que nós queremos experimentar coisas, de facto, às vezes podem parecer estranhas. Se correr mal é com o João e com o Henrique. O que de facto e vocês sabem, é de facto um sinal de amizade e de confiança. Mas há uns anos nós experimentámos umas reuniões sobre cultura moderna e na altura pedimos ao Henrique para vir falar e ele era suposto vir falar um mês, mas depois não conseguiste, nasceu a tua segunda menina, precisamente num desses domingos. Mas nós temos contado convosco. Só para explicar, depois passo às perguntas do António, que é o António que vai salvar hoje esta conversa. Mas não havia nenhum outro convidado. Nós tínhamos um tempo intencional de pausa com pastéis de Belém.
E estávamos a ver no conceito de pastéis de Belém como é que a coisa se ia desenvolver, e a verdade é que, por alguma razão, e só Deus sabe, mas nós achamos que o melhor modo de dar corpo a um bom tempo com pastéis de Belém era chamar-vos. Não sei, não tem grande explicação, mas foi assim. Olha, que é dos elogios mais bonitos que já me fizeram. É verdade. Tendo em conta que eu estou aqui há pouco tempo na igreja, neste caso são os convidados a ter que a fazer com que eu me sinta à vontade, não é? Portanto, vocês é que vão fazer com que eu me sinta à vontade aqui. Aliás, eu posso começar por perguntar precisamente isso, se normalmente são bons a colocar as pessoas à vontade. Eu já entrevistei o Henrique, e não há muito tempo, e o Henrique é um daqueles convidados que eu posso dizer que intimida. Tens essa ideia? Já te disseram isso ou não? Intimido? Eu achei que eras um convidado intimidante, de alguma maneira. E porquê? Não sei. Tens ar de mau, meu. Tu tens ar de mau, é verdade. Se calhar era muito cedo, eram 10 da manhã. Quase todas as pessoas às 10 da manhã têm um ar intimidante, se calhar. Não sei. Não, ele é mais cortante. Olha, eu vou falar do Henrique. Eu sou mais simpático, assim, à primeira vista. Mas ele é um tipo mais cortante. Ele tem um lado mais bully também, não é? Mas isso tem a ver com o crescimento. Ele andou mesmo à pancada. Eu nunca andei à porrada com ninguém, por incrível que pareça. E ele de certeza que andou à pancada com alguém na escola, admite. Sim. Vês? E saías a ganhar ou a perder, Henrique? As duas coisas. Quer dizer que tenho que ter cuidado com as perguntas? Diz. Tenho que ter cuidado com as perguntas? Não. Mas achaste mesmo intimidante? Achei que sim. Nós tínhamos esta questão pendente. Trouxe-a para aqui, mas pronto. A temática era pesada, não era? Verdade, falámos sobre o teu livro, Sim. do Alentejo, falámos sobre outras coisas também. Mas sim, foi essa a sensação. Mas já entrevistaste aqui o Tavares? Não, ele nunca aconteceu. Tu não tens editado livros nos últimos tempos. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre isso. Até porque eu acho que tu fizeste esse comentário publicamente. Portanto, eu espero não estar a comentar publicamente Não, mas nada. podes, diz. Porque um dos livros que tu querias escrever há pelo menos 2 anos Sim. A longa lista. tinha a ver com... E não é para falar sobre ele, sobre esta pessoa, mas tinha a ver com o José Sócrates. É verdade. Por acaso acho que estás a cometer uma inconfidência, mas não tem mal nenhum. Não, mas tu não falaste nisso em público? Eu acho que não falei nisso em público, por acaso. Mas se por acaso não falei isso em público, já está falado. Portanto, já está resolvido. Mas não tenho problema. Não, desculpa. Não faz mal. É verdade, esse livro já deveria ter saído antes do Sócrates ser acusado. Portanto, vê-se que já... E o Ministério Público bem me ajudou, não é? Foi protelando a acusação. Mas esse há de sair. Eu agora também quero ver, lá está, também quero ver se arrumo ali algumas coisas só na minha casa, mas também espero que este seja o início do meu ano letivo e me volto a dedicar ao livro. O livro está a ficar grande demais, que é o problema. Há o Writer's Block e eu tenho medo, falta-me um bocadinho de block ao writer para parar, porque aquilo é um assunto infindável. Mas eu acho o Sócrates uma personagem fascinante em muitas coisas e queria mesmo escrever aquele livro sobre ele. E é oportuno eu perguntar se tu podes dizer um pouco daquilo que te levou a querer escrever este livro? Ou é melhor? Posso? Não, ouve lá, isso aí. Até podemos mandar o Henrique embora comer pastéis de nata, que eu fico aqui a falar sozinho. Sim, eu escrevo abundantemente sobre Sócrates, não é? Há muito tempo e fui um dos que fui acusado de ser obsessivo em relação a ele. Já ninguém me aturava. Eu uma vez tive uma cunhada minha que muito parece que está na Irlanda a mandar-me um mail a dizer: por favor, muda de registro, já ninguém te atura a falar sobre Sócrates. Mas, no entanto, eu sempre escrevi obsessivamente porque sempre pareceu uma pessoa muito particular. Há gente que diz, ele é simplesmente um arrivista, um tipo da província que subiu lá nas trafolhices das câmaras municipais e depois chegou ali. Mas mesmo que ele seja o arrivista, ele é o super arrivista, não é? E parece-me que ele é a representação de um certo meio político do pós-25 de Abril. Ele foi o primeiro Jotinha a chegar a um cargo de primeiro-ministro. Não havia nenhum antes dele. Depois Passos Coelho, de certa maneira, também foi, mas tem um percurso muito diferente. Há uma identificação com ele, que provavelmente é comum ao Henrique, porque nós compreendemos bem isso, que é
o parolo que chega à cidade, à capital, e que esforça-se para ter alguma ascensão social. Isso também é um assunto que é Kikaro Henrique, aliás, sobre isso ele escreve até muito mais do que eu. E eu penso que isso é completamente comum ao José Sócrates, não é? Da mesma maneira que que se nota, não é? Mesmo após há muitos anos em Lisboa, vais desenvolvendo uma espécie de polimento, mas as pessoas notam, não é? Tu não nasceste aqui, não nasceste na Lapa, não é? Há sempre uma maneira, ou quando tu falas, não conjugas bem o sujeito com o predicado, ou não sabes pegar bem nos talheres, ou falas demasiado alto nos restaurantes. Há uma falta de polimento que, em última análise, nota o teu upbringing está sempre lá, não é? E eu penso que Sócrates também sofreu esse impacto quando chegou a Lisboa, e era o tipo da província, era o tipo gozado, e eu acho que ele se encheu de brilhos e disse, um dia destes eu vou mandar nestes tipos de... E ele fez tudo para chegar lá. E eu acho verdadeiramente uma personagem fascinante, uma personagem de romance, uma personagem literária. E eu agora que eu acho que ele de certa forma já foi apanhado, não é? Mas continua incrível. Ontem a entrevista dele à noite foi incrível. Incrível na lata que ele tem, na maneira como ele tem de mentir compulsivamente e de se manter firme nisso. Também é desafiador até em termos para os cristãos. É muito engraçado como lidar com uma pessoa dessas. E, portanto, acho que é preciso escrever sobre ele, mas não é o livro do o que é que diz agora a acusação ou o que é que disseram as escutas. A ideia é escrever um livro que explica a personagem e que explica a forma como é que a personagem entrou no país como tipo faca e manteiga, não é? Como é que o país conseguiu... aliás, essa é a ideia do pós-título, é um bocadinho o homem que nos enganou e o país que se deixou enganar. E interessa muito falar sobre isso. Esse livro tem tudo para ser um livro que pode ser importante, não tanto para nós sabermos olhar para José Sócrates, mas para sabermos olhar para nós próprios. A ideia é essa. O meu problema sempre a escrever esse livro, e daí ser tão difícil, é que eu tenho sempre a sensação que não sou a pessoa certa para escrever. Porque eu precisava ter estudado mais e ter lido mais certas coisas que não tive a oportunidade de estudar nem de ler. E então estou sempre com aquela coisa, era o livro que eu gostava que o Rui Ramos escrevesse, ou era o livro que eu gostava, que o G. Gil escrevesse, alguém que tivesse ali um lado de filosofia, / história, / sociologia, e que tivesse uma cultura maior do que aquela que eu tenho. O meu problema é que eu acho que essas pessoas não vão escrever esse livro, e portanto estou eu penosamente a tentar fazer com que aquilo funcione. Mas precisava de ser mais perto e mais culto. E se calhar ainda não vou a tempo. Eu esforço-me por isso. Acham que fazem falta livros que podem ser ficções, romances, que incorporem as personagens da nossa democracia? Normalmente os ficcionistas portugueses não parecem estar muito interessados nisso. É uma boa pergunta, mas eu acho que começa a haver uma nova geração de escritores que está preocupada. Eu percebo o teu ponto. No cinema, na literatura, os nossos autores tendem a ser atmosféricos. Mas acho que, apesar de tudo, começa a haver escritores das nossas idades que têm um enfoque na realidade e cortante, e por isso são intimidantes em entrevistas. Pois dás uma lista para eu não os convidar. Mas acho que no caso do José Sócrates, acho que tem que ser um livro como aquele que o João está a escrever, porque é de facto, acho que falta, pelo que eu estou a perceber, acho que é um livro que faz falta, porque o caso, antes de ser legal e jurídico, é um caso moral. Ele é uma personagem moral, ou amoral, ou imoral. Os factos que são conhecidos e não negados chegam e sobram para nós fazermos um juízo moral. E, portanto, acho que esse livro faz muita falta. E é um livro que faz... Ficção ou não, eu acho que os nossos escritores, os nossos intelectuais, chamem-lhe o que quiserem, de facto lidam um pouco com a realidade. Seja em autobiografia, seja em romance. E nós somos sempre uma sociedade que não se pensa, que não faz as suas catarses. Por exemplo, eu acho que disseste que a nossa conversa foi um pouco cortante ou intimidante porque foi sobre o meu livro
E o meu livro é uma catarse, não só minha, mas também do Alentejo e de uma série de pessoas que eu acho que é o maior agregado populacional do país, que são as pessoas sem terra, que os pais são da província, mas cresceram aqui à volta de Lisboa. Somos pai, o Tiago é um patrício nesse sentido, somos pai de 2 milhões só aqui em Lisboa. E nesse sentido eu acho que falta muito, falta-nos fazer a catarse, ir ao osso, ter uma escrita, aqui posso dizer isso, uma escrita cristã, ou seja, que vai ao pecado, que purga e que tenta encontrar uma saída. Eu lembro, na altura da polémica do meu livro, o Ricardo Costa escreveu uma coisa muito interessante, lembrando uma polémica, nessa altura envolveu o António Barreto, o Pacheco Pereira e outro qualquer, que eles fizeram um programa na SIC que deu muita polémica no Algarve. Na altura não havia... Qual foi a grande diferença? É que na altura não havia redes sociais. Então, a polémica era... As pessoas ligavam. Mas a ideia do texto é boa, do Ricardo, que é nós portugueses, somos incapazes de nos olhar ao espelho e de nos pensarmos com maneira crua e dura. E daí eu percebo a tua pergunta, de termos esta tradição de cinema e de literatura atmosférica. Quer dizer, e não tratamos de nós, o que eu acho que é triste. Quer dizer, é triste porque adiamos constantemente as nossas catarses coletivas, percebes? Nós não fazemos, por exemplo, eu há dias escrevi uma crónica sobre o meu tio que tem Parkinson, porque houve uma grande conferência sobre Alzheimer. São as duas doenças parecidas no efeito devastador que têm nas famílias. E contei a história, quer dizer, há uns 2 ou 3 anos eu acordo e está a minha mulher a falar em alemão, às 2 ou 3 da manhã. A primeira sensação que tive é, eu acordei dentro de outro sonho. São 3 da manhã e a Ani está a falar em alemão. O que é que tinha acontecido? O meu tio, que tem Parkinson, que teve imigrado em Hamburgo nos anos 70, mexeram-lhe ali na cabeça e ele ficou basicamente sem perceber as diferenças entre o passado, o presente e o futuro. Portanto, ele pegou no saco da ferramenta e foi apanhar um avião para Hamburgo. E esteve lá perdido, e nós um dia inteiro com medo. E onde é que eu quero chegar? Quando o Parkinson foi diagnosticado ao meu tio, o médico perguntou à minha tia e aos meus primos se havia algum momento traumático na vida do meu tio. Eles, não tem nenhum momento traumático. E eu virem para eles, como não tem? O tio Zé esteve na guerra, e esteve mesmo na guerra. E trouxe lá coisas horríveis que eu ainda cheguei a ver. Ou seja, é uma história que serve para, como nós, como sociedade, não fazemos, através da literatura, através do cinema, através da música, agora a geração do Tiago, lá está, há uma nova geração que pensa de maneira diferente, fazer a nossa catarse. Seja o Sócrates, seja a guerra, seja o sentimento de despertença, seja o suicídio no Alentejo, temos uma tendência que eu acho sempre me angustiou e tento lutar contra isso naquilo que faço, de fugirmos disso. Os artistas, os escritores e até, em certa medida, os jornalistas têm até tendência, por vezes, de fugir dos temas que são mais próximos deles. Não sei se concordas com isso, João. O que é que tu queres dizer exatamente com isso? Desenvolve mais um bocadinho, que é para não responder demasiado ao lado. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Henrique estava a dizer. Se tu vives num bairro, por exemplo, que tem determinados problemas, tu, quando começas a escrever, vais escrever às vezes sobre realidades muito mais distantes, que tu conheces que não conheces tão bem, e esqueces aquela realidade onde tu cresceste e que acabou por formar, e tu podias ser uma testemunha direta daquela realidade, e perdes essa oportunidade, e se calhar também não cumpres, de alguma maneira, uma certa responsabilidade que também tens de falar daquilo que viveste. Sim, acho que és capaz de ter razão. Mas não sei se é isso, se é o facto de cada um de nós viver em bolhas que são muito isoladas e se perder o contacto genuinamente. Eu acho, às vezes, quando eu olho, eu estou muito distante da minha Porto Alegre, onde eu cresci até aos 18, 19 anos. Estou mesmo muito distante. Acho que aquilo nos marca de alguma maneira, mas e depois tu vens para cá
E tu entras realmente numa bolha. Eu tenho pensado bastante nisso nos últimos tempos, que tem a ver com as tuas próprias rotinas familiares, não é? Eu, por exemplo, com os 4 miúdos, ainda há 2 dias estava a falar com uma amiga minha, uma grande amiga, e eu estava ali a dizer, de facto isto não pode acontecer, porque essa minha amiga teve uma experiência, é uma história trágica, porque o marido dela, quer dizer, na verdade, ex-marido, ela tinha-se acabado de divorciar, uma coisa mega traumática, até porque ela é uma católica fervorosa, mas, enfim, foi daqueles casamentos tardios e já foi um erro, e aquilo foi numa avalanche. E depois ele morreu atropelado numa moto, estava a andar de moto, a dizer que depois foi atropelado por um outro carro. E tenho 2 crianças novas e eu estava a falar com ela, liguei-lhe outro dia, até por uma coisa que vi no Facebook, de repente vi um texto dela, ela também é jornalista, e o texto dela pareceu-me um texto muito magoado, e então telefonei-lhe. E de repente reparo que aquela pessoa de quem eu sou tão próximo, passaram-se meses, desde a última vez que nós falámos. Claro que é daquele tipo de amigo muito íntimo em que nós não precisamos pedir desculpa porque já não falámos há muitos meses, não é? Olha, é assim um bocadinho como vir aqui, não é? A gente já não se via há imenso tempo, mas não... Essa proximidade, acho que na verdade é uma proximidade de fé quase, isso é mesmo muito bonito. E eu tenho essa proximidade com ela, mas penso, porquê é que eu não... Eu já te vi este telefonema há imenso tempo. Mas nós, no lufa-lufa do dia-a-dia, o facto de termos 4 miúdos e os miúdos serem pequenos e terem 500 atividades extracurriculares, não é? Isso absorve totalmente. E isso faz com que tu vivas, de facto, nessa bolha, que depois é também uma pequena bolha elitista em relação às pessoas que tu conheces, em relação às escolas em que eles andam, e que nos faz... Isso coloca-me também muitas questões. Por exemplo, a minha filha mais velha, a Carolina, o tempo passa. Ela, de repente, está com 13 anos, quase a caminho dos 14. Está na idade da parvoeira, como a minha mãe sempre me dizia. E é que valores é que são os dela? Eu acho-a super umbiguista, completamente autocentrada. Em parte é próprio da idade, mas depois está demasiado aliada das coisas, não é? E eu às vezes penso, quer dizer, eu fiz ação social quando era novo e quando vi para a universidade, fazia ali a ação social, visitávamos, eu e a Teresa, visitávamos uma velhinha que vivia numas barracas atrás dos Alfas, ali no Aguiar. Mas as barracas desapareceram todas. E os miúdos, quer dizer, tirando às vezes aquela proximidade com pessoas que pedem na rua, não é? Não têm sequer o menor contacto com a pobreza, com as dificuldades. Isso é uma coisa que me preocupa muito. É uma coisa que me angustia. Isso sim. Eu percebo isso perfeitamente, aliás. Sendo agora pai, e minhas filhas vivem num meio completamente diferente daquele em que eu vivi. Quer dizer, no meio... As betas, eu estou a criar betos. Exato, os meus filhos estão todos betos. São umas betas insuportáveis, as minhas filhas. E isso preocupa-me bastante. Falando sério... Até falam a Beto. Preocupa-me. Não me tratam por você, mas quase. É uma coisa que... há um tipo, um pensador americano bastante interessante, embora tenha um lado pós-moderno que me irrita, que é o Malcolm Gladwell. Pós-moderno no sentido em que ele não tem uma estrutura de pensamento, vai saltando de tema em tema, mas quando aborda um tema é muito interessante. Ele conta uma história... há um padrão nas pessoas, basicamente como eu, que beat the odds e venceram. Que é como estás sempre a jogar fora de casa, vais-te tornando bom, porque estás sempre a jogar fora de casa. Tens de ser melhor que os outros. E é isso que vai tornando as pessoas cada vez melhores. E ele depois entrevista várias pessoas que já têm esse percurso de vida e que depois, obviamente, dão aos filhos o que não tiveram. E a pergunta óbvia dele, bastante com uma lógica fria, mas assim você está a tirar a possibilidade da sua filha ser tão bom como você é. Porque tendo um caminho mais fácil... E eu penso nisso muitas vezes, mas quer dizer, é impossível, quer dizer, eu estou a dar uma educação às minhas filhas melhor que aquela que eu tive. Em princípio eram para um colégio, por aí fora. Penso nisto, de não vão ter que lutar sozinhas. Quer dizer, eu sei que o Michael Cimino, o caçador, é bom, mas cheguei lá sozinho. Percebes? Porque o meu pai tanto via o caçador como o Chuck Norris.
E bem. E eu aprendi sozinho a distinguir as coisas. As minhas filhas já vão lá ter o papai e a mamãe. Não, Chuck Norris, filha. Não. Estás a perceber? Eu vou-lhe tirar necessariamente esse lastro de autonomia. E outra coisa é aquilo que o João estava a dizer, que é, ainda senti isso há 15 dias precisamente. Um dos meus primos irmãos, ou seja, o pai dele é irmão do meu pai e a minha mãe é irmã da mãe dele, somos primos dos dois lados, é como se fôssemos irmãos. Acabou o tratamento contra o cancro, fizemos uma grande festa familiar, o clã todo unido no bairro, ali em Santiria da Azóia. 100 pessoas. E eu senti uma coisa que eu já escrevi no livro, que é: as minhas filhas sentem-se ali completamente alienígenas, percebes? E é uma coisa que eu não sei como é que vou lidar, que são umas betas insuportáveis. E isso agora, mas nós temos a intenção sempre de levá-las para meios onde elas se sintam fora da caixa, onde elas tenham de confrontar com coisas feias, com pobreza, com a morte. Por exemplo, a Sofia, a mais velha, tem 5 anos. Nós não temos problemas nenhuns em confrontá-la com a pobreza e com a morte familiares. Mas não sei se vou conseguir, porque eu sinto aquilo que o João está a dizer. Os miúdos hoje em dia estão numa certa classe social. Estamos a criá-los numa bolha. E eu sinceramente não sei como é que... Tenho a sensação do João. Não sei como é que se combate essa bolha, percebes? Não sei mesmo. Quero só avisar que vai começar a passar os 2 pratinhos. Portanto, se vocês têm perguntas, por favor, coloquem aí, porque nós queremos permitir que possam participar desta conversa. Ainda acerca disto que vocês estão a dizer, porque, de facto, eu acho que se pode generalizar aquilo que tu, João, já falaste, quer tu, João, quer tu, Henrique, sendo hoje... pessoas da imprensa portuguesa, duas figuras da cultura nacional, mas vocês, em grande parte, são pessoas que vieram de fora, vamos dizer assim. Sim. Apesar do teu de fora ser poucos quilómetros de Lisboa, mas é um de fora. Algumas das críticas que eu às vezes ouço passam por reagir a isso, ainda que não com sinceridade. Ou seja, há pessoas que eventualmente têm dificuldade em ler-vos, não tanto por aquilo que vocês estão a dizer, mas mais por um processo de estranheza que elas manifestam, mesmo que não assumam. Isto faz algum sentido para vocês? Vocês sentem isso na reação que os vossos textos, por exemplo, suscitam? Ou ainda assim as pessoas conseguem reagir ao que vocês escrevem com argumentos e olhando para a letra? Até por uma questão de autodefesa, talvez. Ligo pouco e não... Às vezes recebo mensagens de amigos: olha, aqui ele disse que tu és não sei o quê. Como à partida, e tendo em conta aquilo que, olha, ele diz que tu és isto, não estou à espera de um grande argumentário, de uma grande discussão intelectual, não leio, quer dizer... mas eu percebo o que queres dizer. Eu acho que Portugal, não é só Lisboa, porque Coimbra é muito assim, o Porto também, daquilo que eu conheço, é muito snob, insuportavelmente snob. E, por exemplo, em Coimbra, uma coisa que eu julgava, que eu pelo menos pensei que estava no século XIX. Como a elite de Coimbra é muito pequena e é muito politizada, toda a gente lê o Expresso, toda a gente sabe que eu sou. Eu, em Coimbra, não consigo fazer aquilo que consigo fazer em Lisboa, que é passar relativamente despercebido, porque, felizmente, nunca me senti bem à vontade na televisão e recusei sempre a televisão. Até porque acho que é uma coisa que não podias fazer o que faço e quer fazer se tivesse uma presença assídua como tem o João na televisão. Mas em Coimbra não os dá mesmo. E eu vou para o bairro popular, que são os Olivais, lá em cima, numa igreja muito importante na história do cristianismo, do Santo António, por aí fora.
E mesmo aí há coisas... Eu estava na mercearia do Senhor Américo, estava na fila, com as minhas coisas, as minhas bananas ou as batatas, e de repente aquilo é uma mercearia das antigas, de uma parte é a mercearia, da outra parte é a tasca. E de repente vem da parte da tasca, que hoje em dia está mais ou menos desativada, o Senhor Américo com uma senhora doutora. E a senhora doutora, com o beneplácito do Senhor Américo, passa à frente de toda a gente. Éramos 4 ou 5 pessoas. Mas passou, tem a ver com aquilo que eu estava a falar há pouco. Nós éramos invisíveis. Não estávamos ali. Era como os antigos senhores do Alentejo olhavam para as minhas tias, que eram as criadas. Olhavam, mas não as viam. Faziam parte da mobília. Eu achei aquilo, estava em 2017 ou 2016, e achei aquilo... Eu tive aquela reação, isto não está a acontecer. Eu larguei com estrondo as coisas em cima daqueles balcões de alumínio e fui-me embora, muito calmamente. E uma das empregadas do Senhor Américo, senhor doutor, não se vá embora. Minha senhora, eu não sou senhor doutor, o meu nome é Henrique. Percebes? E é uma história que serve para contar como... Aliás, o António Bruxo fala muito disso. Mais do que as divisões esquerda-direita, a maior divisão é entre elites bem-nascidas e pessoas que não vêm daí. Mas, deixa-me acabar para deixar a palavra, tenho feito muitos e bons amigos em pessoas que basicamente tiveram um berço de ouro e, portanto, acho que, apesar de tudo, o país também está a mudar aí. Quer dizer... não somos o país que éramos há 50 anos nesse departamento. Mudámos muito, mas acho que é um percurso que ainda estamos a fazer para chegar a uma real democracia no trato, uma democracia social, se quiseres, a democracia no sentido americano e do Tocqueville, um trato. Aquela coisa, quando estás na América, é uma coisa absolutamente maravilhosa, que em Portugal é impossível. O porteiro do hotel olha-te nos olhos. Olha nos olhos do diretor do FMI e do diretor da Goldman Sachs. Olha-te nos olhos e trata-te por tu. Esse, para mim, é a minha utopia. Eu acho que eu e o Henrique temos várias coisas que não eram habituais, que é o lado de sermos, temos provincianos que vimos para Lisboa, mas também o facto de sermos pessoas de direita, ou assumimos como pessoas de direita de forma descomplexada. E ainda agora se está a ver, a propósito dos debates no PSD, como ser de direita em Portugal. É ridículo isto, mais de 40 anos depois de 25 de Abril. Parece que ainda é uma espécie de... É uma coisa feia da qual é preciso fugir. O PSD não é de direita, por amor de Deus. E toda a gente agora diz que o PSD não é de direita. Não. E só é possível dizer qual é o problema de ser de direita ou de esquerda. É porque ainda há uma espécie de carga negativa. E nós o vimos e afirmamos como direita, e logo isso também fazia mais um curto-circuito, porque para nós que já nascemos, eu nasci poucos meses antes do 25 de Abril, tinha 6 meses quando foi o 25 de Abril, nós não temos nenhuma memória do Estado Novo e, portanto, não temos nenhum respeito certamente nenhum respeito por Oliveira Salazar, mas percebemos perfeitamente uma pessoa que ser de direita para nós é tão normal como ser uma pessoa de esquerda. Em Portugal isso não é ainda possível porque a esquerda ainda tem uma superioridade moral, que é uma das grandes vitórias da esquerda no 25 de Abril. Há um terceiro aspecto que eu acho que é a questão moral aí sim, que faz esse curto-circuito, que é enfim, o Henrique é um recém-convertido, mas provavelmente alguma semente já lá andava. E eu também tenho uma formação, embora tardia, também tenho uma formação cristã, que me marcou muito profundamente. E então nós somos colonistas, que somos muito morais mesmo. Faz esses curto-circuitos. E é uma coisa que para muita gente é insuportável. Né? Moralistas, padrecos e não sei o quê. Quando... queres dizer? Reforçar a questão social, a questão da direita. E eu sentia muito... quando eu assumi, já disse isto aqui uma vez, quando eu assumi publicamente a minha fé, aliás, foi um percurso público que eu acho que escrever bem é um ato de confissão no sentido correto da palavra, é um ato de brutal franqueza contra ti
antes de tudo, antes de ser contra o mundo, é contra ti, no sentido de seres duro contigo. E assumi isso, fui sempre assumindo publicamente e senti que se eu já provocava os outros 2 curtos-circuitos, este foi a gota d'água. Eu um dia farei esse livro, cujo título será A Minha Caixa de E-mail, o meu correio eletrónico. E há coisas muito curiosas que são reveladoras do ar do tempo. Eu não me esqueço de uma senhora que me disse assim: como é que você se atreve a converter-se em público? E isto revela muito bem o ar do tempo. Porque há um cinismo que é um cinismo cauteloso, do género... mas isso quase até como é que tu exibes o teu amor, às vezes pode ser por uma mulher em público, pela tua mulher em público. Às vezes não precisa sequer ser uma coisa religiosa, basta seres monogâmico. Como é que tu te atreves a dizer em público, vives a uma mulher, estás apaixonada, continuas a gostar imenso dela e queres morrer com ela? Porquê? Porque é uma coisa cautelosa mesmo. Aí, nesse aspecto, o maldito Vinícius de Moraes instalou-se o famoso verso do o amor tem que ser infinito enquanto dure, não é? E as pessoas não... E, além disso, é uma espécie de atrevimento. Agora, isso para mim é fundamental. Lá está, deixa-me dizer uma heresia, já que sabes que já que me convidaste, é sempre essa oportunidade, que é, eu quero muito mesmo que os meus filhos, a mais velha também está com os seus problemas religiosos todos, até porque eu não sou um bom exemplo, certamente, mas eu quero imenso que os meus filhos tenham essa estrutura cristã, independentemente de virem a acreditar ou não. Porque a estrutura, e quando eu digo a estrutura cristã, é uma estrutura de fé profunda, não é? É um conhecimento do bem e do mal, uma leitura das Escrituras, e que isso seja mesmo assim, esteja no ADN delas, porque isso é essencial para ter uma vida boa, mesmo. Eu tento muito que isso passe na escrita e em todas as coisas. Estou ali a ver o Samuel Lúria. O Samuel, agora vou elogiá-lo. Todos nós sabemos o talento que ele tem como músico, mas aquilo que faz a diferença são as letras do Samuel. E as letras do Samuel seriam impensáveis sem fé. E sem a fé ou sem o caminho da fé. A fé pode variar no sentido em que de repente tem um gandabalo, mas a estrutura cristã está lá toda. Que eu já vi N pessoas, também acontece com o Tiago, que acontece com N, com o T.S. Eliot, com o O'Connor, que é... grande grupo. Eu, o Sami, o T.S. Eliot. Lá chegarão. O meu ponto é, o meio cultural, obviamente, onde esse cinismo ou descrença predomina, quer à força desligar aquela beleza estética que reconhece da sua causa, que é a fé. Isso, obviamente, gera eu já vi textos sobre o Sami e textos sobre ti, exatamente dessa... Querem gostar da música, mas odeiam a fé. E ficam ali... Eu acho que podes perfeitamente fazer isso. Isso ainda é mais fascinante. Eles podem... É que não percebem sequer. Ou seja, eles acham a música... Samuel, para o ano vens cá e tens que falar disto. É já uma sugestão que fica aqui. Que é exatamente isso. O Samuel move-se num meio fascinante, que é o meio artístico nacional, onde provavelmente deve haver para aí 3 pessoas religiosas. E se calhar estou a exagerar. E a movimentação nesse meio, que é sobretudo um meio ateu e onde a fé é mal vista, e no entanto ele é um músico prestigiadíssimo, da qual as pessoas gostam muito. Mas... de facto gostam, mas não compreendem sequer. Ou seja, eu acho que eu adoraria ver uma hermenêutica das letras do Samuel numa plateia que não fosse cristão. Eles não percebem as referências. Não percebem as referências. Isso é fascinante. Mas sentem a beleza da coisa. Mas esta é uma conversa, aliás, é uma conversa antiga entre mim e o Sami também, que é de, em Portugal, tu não perceberes a letra, tens de gostar porque não percebes. Porque o nosso meio intelectual não é um meio de confronto com, é uma ideia de eu não percebo, mas como isto está além da minha compreensão, isto deve ser bom. E por isso é que também permitam a minha opinião. Por isso é que nós temos tantos embusteiros como artistas, pessoas que são absolutamente desprovidas de talento, mas como disfarçam isso.
numa grande capacidade de brincar com palavras, passam por intelectuais. Não é? Quer dizer, mas pronto, esta Capaz. Sim, eu seria homem para comprar essa tua tese. Temos aqui umas perguntas. Okay. Desculpem, porque isto, como está a seguir tão naturalmente entre amigos, de facto, nós queríamos... Tem de ser mesmo... Temos 10 minutos. Tem mesmo de ser... Sabem aquelas coisas... Há nos programas de televisão manhosos, onde perguntas têm de ser respondidas logo, assim, rápido. Então é isso. António, tens alguma? Sim, há aqui uma que parece-me uma ótima sugestão. A pergunta é se já pensaram em escrever um livro juntos e a pessoa sugere mesmo um título, Sócrates no Alentejo. Não sei se vão pegar nesta ideia ou não. Podem querer responder à pergunta, mas antes disso acrescento já uma outra. Isso não é uma pergunta, é uma boa piada. Acrescento já uma outra, esta para o João. Achas que pode haver uma redenção na vida de Sócrates, como aconteceu com Alves dos Reis? Não. Não, porque eu acho que ele é um psicopata. Não, estou a falar sério. Ou seja, eu acho que há uma dimensão física ali. Ele pode haver uma redenção se ele for tratado. Ele não vive num estado de conversão no sentido em que ele não é uma pessoa equilibrada. Não, ou seja, eu acho que ele é... Eu estou a dizer isto, parece que é uma coisa muito violenta, mas acredito mesmo nisso. Ou seja, e nesse aspecto até tenho alguma espécie de piedade cristã em relação a isso. Eu acho que ele é um mentiroso compulsivo. Não é uma coisa estrutural. Primeiro teria que ser curado, mas não era pelo Tiago, era pelo... não sei... Há semanas o Papa... não faz esse trabalho, para não? O Papa Francisco disse uma coisa há semanas que é uma prática de muitas igrejas, também protestantes, como a nossa, que é que devíamos orar pelos políticos. Nós todos os domingos, no nosso boletim, temos as nossas autoridades e governo como motivo de oração. Portanto, e é verdade, isto agora com toda a sinceridade, mas até Sócrates é recuperável. Todo o pecador é recuperável. Portanto, temos aqui um bom motivo de oração para... Mas tu não divides as questões espirituais das questões físicas e médicas? Não. Espera lá, isto era mais uma hora de conversa. Olha, só por causa disso tenho aqui uma grande pergunta para vocês os dois. De facto, as pessoas estão inspiradas, depois do almoço trazem coisas fantásticas. João, ao vires para aqui passaste no Largo do Rato? Passei, sim, senhor. Que tal? Eu parece-me muito bem. Atenção, eu engano. Aliás, é porque eu digo que sou um tipo de direita, mas na verdade é mentira. Eu sou um tipo de centro, o que é uma coisa super aborrecida a dizer. Eu votei no Medina nas últimas eleições. Então vou fazer uma contar a ninguém, passar para o Henrique, então. Que é, Henrique, sou homem e quero ser educador de infância. Apoias? Essa foi má, hein, Henrique? Ok, António... Atenção, deixa-me dizer, aquilo que o Henrique fez, não sei se as pessoas estão no contexto, sabem o que é que nós estamos a falar. Na sequência disso, o Henrique, de facto, publicou um texto que eu próprio, é daqueles depois dele ir... e depois, mas o Henrique fez uma coisa raríssima, que foi dizer eu enganei-me, escrever um texto a dizer enganei-me, eu não devia ter escrito aquilo, foi um erro. E isso é, de facto, acho que precisas mesmo ter um arcabouço cristão para te atreveres a fazer uma coisa dessas. E pronto, é só para te elogiar nesse aspecto. Eu não sei se não queres tu acrescentar outra, Tiago, porque são todas sobre José Sócrates. Então vamos é um para tema repetido. Vamos para outras. Estamos numa época de pós-verdade. Aliás, é uma pergunta. Estamos numa época de pós-verdade. Na vossa ótica, como é que os cristãos podem intervir numa época assim? Eu há uns meses publiquei um ensaio grande sobre isso no Observador, onde dizia precisamente isso, que o pós-verdade é o pós-pecado, no sentido em que, em todo o sentido da palavra, quer no sentido do pecado original, quer no sentido da própria negação. As pessoas acham que não há pecado e, portanto, e tudo começa a partir daí. A minha resposta é essa. Vão ao Observador, está lá, pós-verdade é pós-pecado. E acho que o cristianismo tem, de facto, um papel central, se não o papel, porque quer no sentido de dizer que há uma verdade universal e imutável ao longo dos tempos, uma verdade moral que está inscrita no mundo, quer no sentido de uma coisa que eu acho fascinante na nossa fé, que apesar dessas alturas,
é uma fé muito realista e que está sempre junto ao pó, está sempre na rua, no chão. E nesse sentido nós vivemos um tempo onde os factos mais evidentes, os elefantes que estão na sala, há sempre uma parte da sala que diz não está elefante nenhum. E há N casos, quer à esquerda, quer à direita, por aí fora, onde as pessoas recusam ver um facto empírico, mensurável, objetivo, porque não lhes interessa. E aí, nesse lado, há um lado fascinante também nisso. Quer dizer, como é que, por exemplo, como é que boa parte da direita americana recusa o debate sobre as armas ou sobre o aquecimento global, quando é evidente. Do outro lado da esquerda, quando durante 30 anos diziam que a globalização só enriquecia o Ocidente, foi exatamente o contrário. E quando eu estava na faculdade, tu dissesses, quando eu estava na faculdade, que a globalização o que está a fazer é enriquecer o resto do mundo, eras queimado. Então, na minha e na tua, no ISCTE, no FCCH, isso era seres ostracizado para o resto da vida. Quando os factos diziam o contrário, mas não é uma questão de opinião, é uma questão de facto. E nesse sentido, eu acho que nós cristãos temos o papel fundamental de recuperar a linguagem da moral acima deste cinismo que diz que não há bem nem mal, que só há perspectivas. Não, amigo, desculpa. Há uma verdade moral inscrita no mundo. Tu podes querer ouvi-la ou não. Isso é uma coisa. O outro lado, o sentido objetivo, é estar a ser humilde em relação aos factos. Sim, deixa-me só acrescentar uma coisa. E da próxima vez que ouvir outra vez a expressão as pessoas com mais estudos do país e maior formação reelegeram Isaltino Moraes, apetece-me sempre atirar-lhes com alguma coisa à cabeça. Porque não tem nada a ver, isto que o Henrique está a dizer e com toda a razão, não tem nada a ver. É insuportável achar-se que é por facto de uma pessoa ter muitos estudos e ter um grande adultoramento que fica necessariamente mais sábia. Porque acho que se confunde muito o arcabouço cultural ou até a inteligência com uma espécie de sabedoria, não é? E essa sabedoria, essa sageza não tem nada a ver com a pilha de livros que tu leste ao longo da vida. É uma coisa que está muito além disso. Portanto, é perfeitamente possível. Aliás, porque se nós olharmos para a Operação Marquês, de modo geral, é um tudo de gente licenciada e, portanto, os maiores trafulhas do país são pessoas com bastante estudos. E se repararem bem, já Sócrates só foi apanhado depois de tirar o mestrado em Paris. Antes disso não tinha acontecido. Bem, vamos terminar. Como eu vos disse, as perguntas depois podem vê-las, não temos oportunidade de as colocar todas, mas de facto estas perguntas em relação às outras são as mais espirituosas, não sei se de facto tem a ver com as pessoas já terem almoçado, mas pronto, vou terminar com uma que não é uma pergunta, é apenas um comentário, mas diz assim: tragam os vossos filhos à nossa escola dominical e assim deixam de ser betos. Acho uma ótima sugestão. Que apesar de nós estarmos na Lapa, mas é verdade que... Vocês estão a desbetificar a Lapa, não é? Em vez de ser a Lapa que vos está a betificar a vocês estão a desbetificar a Lapa. Nós vamos só terminar fazendo aquilo que gostamos de fazer pelas pessoas que amamos, que é orar por elas também. Por isso, nesta hora, convido todos a termos um momento breve em que pedimos que Deus abençoe o João e o Henrique. Vamos orar. Pai do céu, obrigado por tu cuidares de nós, obrigado por te podermos tratar Pai, porque enviaste o teu Filho e porque ao receber o teu Espírito podemos ser feitos uma nova família e obrigado por sermos uma família mesmo com aqueles que não são do nosso sangue. Obrigado por isso. Obrigado pelo João, obrigado pelo Henrique, obrigado pelas famílias deles, obrigado pela amizade, um dom teu, obrigado pela fidelidade deles a esta amizade também que nos honra enquanto igreja, Senhor. Nós pedimos que tu abençoes todos, também aqueles que pela primeira vez estão aqui connosco, Senhor. Que Jesus Cristo possa ser a mensagem principal a poder ficar no coração de cada um. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. 5 minutos de intervalo, já de seguida nós vamos receber o Miguel Pinheiro.